Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós estaremos fazendo a correção da nossa última aula de redação que a tia deixou para vocês estarem realizando as atividades da página 15 e 16, tá bom? Então vamos lá. A página 15 nós temos aqui essas duas ilustrações aqui, né? Que é de uma figura antiga, de uma família e de uma pizza. E ela diz o seguinte, vamos lá. Na biografia de Erva Funari, você descobriu que a autora nasceu na Itália e depois veio com a família morar no Brasil. Você sabia que muitos outros italianos fizeram a mesma coisa? Na sua família há alguém que veio de outro país? Quem? Então aí seria o momento de vocês estarem debatendo e discutindo em família, né? Para saber, para descobrir, né? Se alguém veio de outro país, se não veio. De repente vocês nunca tiveram esse tipo de conversa em família, né? E esse é o momento, que é o momento que nós estamos tão juntinhos por conta da pandemia. Então é esse momento de troca, tá? Então aqui nós temos duas figuras, duas ilustrações. Nós temos a primeira ilustração, que é de imigrantes europeus posando para a fotografia no pátio central da hospedaria dos imigrantes de São Paulo. E embaixo nós temos a fotografia de uma pizza, né? Que é uma delícia. Pizza de cantina italiana tradicional em São Paulo, tá bom? Então, a partir dessas duas ilustrações aqui, é que vocês vão estar respondendo as questões da página 16. Então, vamos lá. A página 16, o número 1, fala o seguinte. A primeira fotografia é recente ou antiga? Então, está fazendo uma pergunta, né? Está perguntando se a primeira fotografia, se ela é recente ou se ela é antiga. E tem uma outra pergunta na mesma pergunta. Então, são duas perguntas aí. Primeiro pergunta se a fotografia é recente ou antiga e pergunta também o que você observou para responder isso, né? Então, a tia colocou que a fotografia ela é antiga. Ó, a fotografia, né, a primeira fotografia é antiga, né? E a tia colocou que nós podemos observar pelas roupas das pessoas. Então, através das roupas, pelo menos a tia observou que era antiga por isso, né? Pelas roupas, pelas vestimentas, né? Então, as roupas que eles estavam vestindo, nós podemos observar que essa fotografia já era antiga, tá? Então, aqui seria a resposta, ó, do número 1. Enquanto vocês estão fazendo a correção, a tia vai ler aqui o número 2, tá? A segunda fotografia foi tirada em uma cantina italiana. Ela é mais recente que a primeira? Em que data ela foi tirada? Também são duas perguntas aí. Primeiro pergunta se a fotografia ela é mais recente. A tia colocou que sim, né? Tá aqui, ó, sim, bem mais recente. E ela foi tirada em 2013. Porque são duas perguntas. Pergunta se ela é recente ou não e quando ela foi tirada. Então, ela foi tirada em 2013, tá? Então, aqui é a resposta da 1, aqui é a resposta do número 2. Vamos lá. Número 3. Fala o seguinte. Repare nas roupas das pessoas da primeira fotografia. Então, vocês observaram as roupas, né? Que eram roupas antigas, como nós colocamos aqui no número 1. Elas são parecidas com a que vocês usam? No caso, elas são parecidas com a roupa que vocês estão usando, que vocês costumam usar, que vocês usam atualmente? Não, elas são diferentes, né? Elas são antigas e nós já usamos roupas mais modernas. Converse com os colegas. Aí aqui não tem como conversar com o colega, né? Vocês vão conversar em família. Então a tia colocou aqui no número 3, ó, que as roupas foram mudando ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, as roupas foram mudando, né? Então, hoje, nossas roupas são bem mais modernas do que as roupas que mostram na fotografia, né? As roupas da fotografia são antigas. O número 4 pergunta o seguinte. A segunda fotografia mostra uma pizza, um prato italiano que se popularizou no Brasil depois da chegada dos imigrantes. Você conhece outros pratos de origem italiana? Quais? Aí também seria uma questão
de uma conversa em família. De repente vocês conhecem e nem sabem. A tia colocou aqui, né, alguns exemplos, algumas opções, mas vocês podem ter colocado diferente, tá? Não necessariamente precisa apagar o que vocês colocaram para colocar igual da tia. A tia colocou algumas opções, exemplos para quem não conseguiu fazer, tá? Ou tinha alguma dúvida de alguns pratos. Então a tia colocou aqui, ó, lasanha, risoto, nhoque, né? Nós temos também o bife, a parmegiana, tá bom? Então aqui são alguns exemplos. O número 5 fala o seguinte: que outros povos imigrantes você conhece? Então, aqui é uma pergunta. Aí vem pedindo para vocês conversarem com o professor e com os colegas, que também nós não teremos essa oportunidade. Possa ser que depois, quando a tia Geise voltar, retornar, vocês podem estar até conversando com ela a respeito disso, tá? Anotem essas dúvidas, né? E podem estar conversando depois com a professora de vocês. Mas a tia colocou aqui o exemplo de alguns povos imigrantes, tá? Que são os alemães, os libaneses, os espanhóis. Então, a tia colocou 3 exemplos, tá? A tia vai deixar um pouquinho aqui, ó, para vocês estarem dando uma olhadinha, vendo, corrigindo, tá? Completando o que tiver incompleto. Não esquecendo que o início da resposta é sempre letra maiúscula, tá? E está realizando as atividades. Então, tá bom, meus amores. Então, nós corrigimos as nossas atividades aqui da nossa aula de redação, tá? E até a nossa próxima aula, ó. Um beijo. Fiquem com Deus.